Olá, professores, tudo bem? Você é um professor que acabou de assumir uma turma de alfabetização e ouve falar em níveis de escrita, hipótese de escrita, psicogênesis da língua escrita e não faz ideia do que se trata? Você, estudante de pedagogia, morre de medo de assumir uma turma de alfabetização porque não conhece os níveis de escritas e acha que é um bicho de sete cabeças? Pois muito que bem, eu sou a professora Patrícia Ferreira, sou especialista em alfabetização, trabalho com alfabetização há mais de 20 anos e eu estou aqui para te ajudar, ok? Vem comigo que nós vamos desvendar, aprender sobre os níveis de escrita no processo de alfabetização. Pois muito que bem, antes da gente entrar nos níveis que eu tenho aqui para apresentar para vocês, eu quero falar de duas fases que antecedem o nível pré-silábico, que é aquele nível quando a criança está no primeiro ano, na educação, no último ano da educação infantil, tá? Antes disso, lá para os 2, 3 anos, a criança tem a fase da garatuja. O que é a garatuja? São aqueles rabiscos que a criança faz imitando a escrita do adulto, tá? Então ela acha que rabiscar, ela rabisca e acha que está escrevendo. Depois dessa fase, ela entra na fase icônica, em que ela acha que escrever é desenhar, ok? Depois das garatujas, a criança entra nesse nível aqui, no nível pré-silábico. No nível pré-silábico, antes desse, tem o nível pré-silábico 1, onde a criança continua fazendo traçados, colocando símbolos, ela acredita que está escrevendo, imitando a escrita de um adulto. No nível mais avançado, no nível pré-silábico 2, a criança já usa, gente, várias letras, já usa letras, né, como sinais gráficos para representar a escrita dela. É descoberta, é quando ela descobriu que para escrever ela precisa de letras. Então, se por exemplo, você pedir para ela escrever sapo, o que vai acontecer? Ela vai colocar várias letras. Ela coloca várias letras, porque a criança já tem a concepção de que para escrever é preciso utilizar letras. Porém, ela utiliza várias e quaisquer letras, ok? Nessa fase, ela passa por um conflito chamado realismo nominal. Por exemplo, se você manda a criança escrever boi, ela vai colocar um monte de letra. E se você mandar ela escrever formiga, ela vai colocar poucas letras. Então, essa fase, a criança já usa letras para representar a fase do pré-silábico. Além do realismo nominal, a criança ainda tem uma preocupação qualitativa. Por exemplo, quando você manda escrever sapo, as mesmas letras para escrever sapo não são as mesmas para escrever gato. E ela, o que ela faz? Ela inverte a ordem das letras, ela usa letras diferentes. Por quê? São coisas diferentes, se escreve de maneira diferente. Outra coisa, a criança nessa fase também está aprendendo um nome e é comum ela utilizar as letras do nome para escrever as palavras. E também é comum se você pedir para a criança escrever sapo, como eu mostrei aqui. Se você der uma linha, ela vai até o final da linha, porque ela não pensa nos sons, ela não pensa na quantidade de letras, certo? Muito bem. Depois deste nível, com as intervenções adequadas do professor para este nível, que é assunto para um próximo vídeo, o que acontece? Ela entra no nível silábico, certo? Aqui, o aluno descobriu que as letras representam os sons da fala, é a fonetização da escrita, mas pensa que cada letra é uma sílaba oral. Então, é a fase que a criança passa a usar uma letra para cada sílaba, tá? E essa é a fase mais importante da alfabetização, porque ela já descobriu que a escrita representa a fala, tá? Nessa fase aqui, a criança passa por dois momentos, tá? Ou não, tá? O silábico sem valor, a flechinha aqui tampou um pouquinho. Por exemplo, ela sabe que sapo vão duas letras, mas ela não faz correspondência com os fonemas. Ela sabe que fala duas vezes, mas ela ainda não sabe representar o som. Então, ela usa qualquer letra. Eu coloquei duas letras aqui, mas poderiam ser outras, tá? Aí entra o silábico com valor sonoro. É quando a criança percebeu a correspondência
fonema, grafema. Ela começou a perceber os sons das palavras. E aí, na hora de escrever sapo, ela pode escrever usando só vogais, pode usar uma vogal, uma consoante. Esses dois aqui, ó, do lado esquerdo são mais comuns. Esse aqui do lado direito é mais difícil de acontecer, porém pode acontecer, gente, porque cada criança tem o seu ritmo, tem o seu nível de aprendizagem, elas aprendem de jeito diferente. Nesses 20 anos alfabetizando e conhecendo as hipóteses de escrita, tem hora que elas escrevem assim de umas coisas que você nunca imaginou, porque não é uma coisa certa, não é uma coisa fechada. É o que normalmente acontece, mas tem algumas coisas específicas de cada criança que pode vir a acontecer, tá? Então, essa aqui é a hipótese silábica, tá? Em que ela usa uma letra para cada som, uma letra para cada sílaba, ok? Aqui a criança também entra em contradições na escrita, principalmente nas escritas monossílabas, palavras com uma sílaba só. Pé, chá, são palavras, mar, sol, que tem apenas uma sílaba. E na concepção da criança, uma letra não é suficiente para escrever. Ela imagina que a escrita dos adultos tem muito mais letras do que a hipótese dela pode conceber. E aí que entra aquela questão que eu disse, né? Às vezes ela coloca lá pé, ela coloca a letrinha E, mas na frente, como ela acha que uma letra só não dá para escrever, ela acrescenta outras letras. Ela está presa ainda ao eixo quantitativo, a quantidade de letras que são necessárias para escrever. E aí entra o conflito, ok? Essa é uma das contradições. Uma outra contradição, por exemplo, a criança vai escrever borboleta. Bor, ela tem o som do O, ela coloca o O. Bo, duas letras juntas. Aí, gente, aí a criança entra em contradição e ela acredita que não dá para colocar duas letras iguais. Ela pensa na qualidade. Duas letras iguais, juntinhas, será que pode? Na concepção de algumas crianças não pode. E o que normalmente elas fazem? Ó, elas acrescentam, por exemplo, aqui ó, para escrever casa. A criança acrescentou um tracinho para separar os dois As, ok? Neste caso, ela colocou um tracinho. Tem crianças que colocam uma outra letra, que não tem a correspondência sonora, para substituir aquela. Porque ela acredita que ali está precisando de alguma coisa, falta alguma coisa, mas não podem ser duas letras iguais, ok? Bom, no nível mais avançado, após a escrita silábica, a gente entra num nível que é o silábico alfabético. Aqui, todo professor comemora, porque quando a criança chega nesse nível aqui, gente, para ela avançar para um nível alfabético, é um pulo, é muito mais rápido, é muito mais tranquilo, ok? A criança estaciona um pouco mais nos níveis pré-silábico e no silábico com valor, né? E depois as que estacionam, tem umas crianças que avançam mais rapidinho. E para avançar para esse nível silábico alfabético, às vezes ela demora um pouquinho mais. Mas quando ela chega, aí a gente comemora. A criança ora escreve as sílabas completas, as sílabas simples, tá, gente? E ora ela usa apenas uma letra para representar. Veja aqui, ó, sapo, tá? Ela esqueceu? Não. É aquela famosa fase em que os pais falam assim: professora, eu não sei o que está acontecendo, que a minha filha engole letra. Gente, ela não está engolindo nada, ela está passando por um processo, isso é fantástico. Cabe a gente nesse nível aqui mostrar para ela, fazer com que ela reveja a letra e perguntar: será que não está faltando nada aqui? Vamos ler novamente? Você coloca o dedinho da criança, faz essa leitura, ela mesma automaticamente vai falar: ah, esqueci. Ah, esqueci do A, esqueci do E, do B. Ela mesma vai reconhecer as letras que estão faltando aqui. Então, neste momento aqui, a criança também passa por dois conflitos, ok? O quantitativo, tá? Ela já descobriu que duas letras eu consigo formar uma sílaba simples. Mas aí ela se depara com questões de quantidade. Por quê? Tem sílabas que são duas letras,
Tem sílabas que são 3, tem sílabas que são 4, tem sílabas que uma letra só, abelha, só o A sozinho representa a sílaba na palavra. Então a criança vai se deparar com esses conflitos e cabe ao professor, aos pais, fazer as intervenções adequadas, ok? Um outro desafio nesta fase, aí sim, é o qualitativo, que é com relação aos sons, né? Na língua portuguesa tem muitos sons parecidos. Xícara, xarope, chulé. Então, o X com CH, se é com S, se é com Z, se é com 2 R's, ela começa a se deparar com esses conflitos ortográficos, ok? É aí que, com as intervenções adequadas, atividades pontuais e significativas, ok? Que a criança avança para o próximo nível, que é o nível alfabético. Aqui, né, nós professores vibramos, ok? É aqui que ela já tem a concepção, ó. O aluno compreendeu como se escreve usando as letras do alfabeto, descobriu que cada letra representa um som da fala e que é preciso juntá-las de um jeito que formem sílabas de palavras da nossa língua. Porém, inicialmente escrevem com fortes marcas da oralidade. Por exemplo, a gente costuma falar muito com U, termina com U, né? A criança coloca que termina com U, botu, que mais? Vazu, pode acontecer da criança colocar. EI, normalmente a gente troca na oralidade, a criança troca na escrita, e aí entra o processo de intervenção do professor. Aqui a criança entra num grande desafio, que são as questões ortográficas, que ela já entrou em conflito lá no silábico alfabético e que aqui são mais aprofundadas e a compreensão pela criança é melhor. Então, os encontros consonantais, os dígrafos, é essa fase aqui que a gente vai trabalhar, e aí a criança avança para um nível maior, um nível que é o alfabético ortográfico, que ela já começa a questionar, é com 2 R's, é com S, é com 2 S's, é com CH, é com NH, é com LH, e aí cabe o trabalho do professor em sala de aula. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. E o mais importante, já ia me esquecendo, ó. O que a gente não pode esquecer? Evitar comparar as crianças. Cada criança é única, cada criança tem seu ritmo, mas todas são capazes de aprender. Qual é o grande desafio do professor alfabetizador? Não só do professor alfabetizador, de qualquer série, mas quando você recebe uma turma de alfabetização, você não vai receber todos os alunos pré-silábicos, todos os alunos silábicos, ou todos alfabéticos. Você vai receber uma mistura muito assim, cada criança no seu tempo, cada criança no seu ritmo, e cabe ao professor saber direcionar as suas atividades, as suas intervenções para que a criança alcance esse nível, ok? Vou deixar aqui no link abaixo para quem quiser, um e-book completinho, com todos os níveis, com todas as explicações bonitinhas que eu fiz, ok? E quem for assistir pelo Instagram, está no link da bio, é só clicar no link e baixar. Certo, gente? Num próximo vídeo, pretendo trazer um pouquinho da consciência fonológica, voltada, na verdade, para intervenção nesses níveis de escrita que eu apresentei aqui para vocês, certo? Um forte beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!